E vamos de entrevista para entender todos os detalhes. Vamos conversar com a Priscila Caneparo, professora, pós-doutora em Direito Internacional, professora da Washington e da Lincoln University e também da Universidade Federal do Paraná. Professora, muito bem-vinda de volta aqui ao Hora H. Já começo perguntando que um acordo entre Estados Unidos e Venezuela pelo uso de petróleo pode significar para essa relação dos dois países. Vamos lembrar como era essa relação anteriormente ali com Maduro e o que pode acontecer daqui para frente. Bem-vinda. Obrigada, boa noite, Juliana, boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, é um marco muito importante justamente em uma reestruturação das relações entre Venezuela e Estados Unidos. É claro que a gente já viu essa reestruturação no começo de janeiro, quando houve a captura do Nicolás Maduro. A gente vê que, de fato, hoje a Venezuela se encontra muito mais no caminho pertinente em relação aos interesses dos Estados Unidos do que outrora. Só que existe um ponto aí importante, né, Juliana, que a gente não pode deixar de pensar. Nesse momento, basicamente, o petróleo venezuelano, ele é também, né, está também na órbita de interesse chinês. O que eu quero dizer com isso? Como vocês mesmo pontuaram, existem empresas chinesas fazendo essa exploração do petróleo e que, de fato, acaba por repercutir também em uma aliança econômica geoestratégica da China com o ambiente venezuelano. É claro que se porventura esse acordo surtir efeito, se esse acordo de fato for firmado e for declarado constitucional, a gente não pode perder isso de vista dentro da Venezuela, a gente vai ter um outro cenário, não apenas na perspectiva econômica, mas também na perspectiva de influência na América Latina, principalmente nessa regionalidade que é tão cara para os Estados Unidos. E aí eu faço um adendo, né, Juliana? Por que o petróleo venezuelano interessa tanto para os Estados Unidos? Para além da perspectiva somente eleitoral, na diminuição do preço do barril de petróleo nos Estados Unidos, também para a questão inflacionária e principalmente nas eleições de meio de mandato. Existem dois pontos aí que a gente não pode perder de vista. Um primeiro ponto, se atrela à proximidade regional, justamente da Venezuela e dos Estados Unidos. Então, basicamente, acaba por suprimir aquela pressão que os Estados Unidos têm em relação a algumas passagens mundo afora, como a gente pode ver, Estreito de Hormuz. Então, acaba não criando uma dependência, principalmente ante a soberania territorial marítima de uns estados. E o segundo ponto, que também a gente tem que levar em consideração, por que o petróleo da Venezuela é tão caro para os Estados Unidos, porque, de fato, o petróleo da Venezuela é um petróleo que a gente chama de petróleo mais bruto, um petróleo mais denso, um petróleo mais de difícil exploração e de refinaria e de refinamento. Dentro dessa perspectiva, a maior parte das empresas da costa do Golfo dos Estados Unidos é preparada para refinar esse petróleo. Então, vai acabar por repercutir, por consequência, uma maior produção industrial dentro dos Estados Unidos e, principalmente, uma estruturação de baixa inflacionária advinda da baixa do preço do barril de petróleo, se de fato isso acontecer. Eu vou trazer mais um ponto aqui falando em petróleo, que também influencia no preço dos barris. Professor, eu vou pedir só um minutinho para a gente trazer aqui as informações. A guerra no Irã completa 6 meses sem perspectiva de acordo. Os mediadores intensificam esses esforços para reabrir o Estreito de Hormuz. Pressionado pelo Catar, o Irã concordou em apresentar uma lista de condições para reestabelecer o tráfego nessa rota que é crucial para o petróleo. Com o impasse nas negociações, Estados Unidos buscam sufocar a economia iraniana, já anunciaram novas sanções. Isso nesta sexta-feira, o Irã condenou o embargo e classificou essa medida como terrorismo. Também pediu a outros países que se abstenham de aplicar, enquanto Donald Trump ameaça punir quem apoiar o regime iraniano. Em comunicado, o líder supremo Mojtaba Khamenei orientou o governo a abordar seriamente os desafios econômicos e proibiu qualquer ato que prejudique a coesão social do país. Isso inclui, abre aspas, declarações que enfraqueçam a motivação nacional, fecha aspas. Vamos voltar com a professora Priscila Caneparo para nos ajudar a olhar também para esse cenário. Professora, nós estamos falando de um aniversário tristíssimo, preocupante, meio ano de guerra do Irã e como é que isso também influencia no mercado de petróleo no mundo. Pois é, Juliana, vamos analisar nessa questão que é cheia de facetas da guerra do Irã.
Eu acho que o primeiro ponto que é importantíssimo destacar nesse momento é que, de fato, acabou por se repercutir em uma pressão muito mais econômica do que já o estratégica militar. Por que eu digo isso? Porque, basicamente, a guerra virou de uma guerra propriamente dita militar, aquela guerra, né, efetivamente de se ter uma estrutura de ataques, para uma guerra econômica. O Irã sabe muito bem disso, acabou se revelando uma guerra híbrida em relação justamente ao controle da economia mundial. A gente precisa pensar que antes dessa guerra, 20% de toda a produção de petróleo passava pelo Estreito de Hormuz, e agora, basicamente, os Estados Unidos estão vendo que vai ter que jogar com as cartas que o Irã está jogando. Só que isso não significa que vai repercutir algo concreto para o Irã. E essa é a grande iniciativa do regime, essa é a grande aposta do regime. Por quê? Eles pensam o seguinte: é muito difícil os Estados Unidos sobretaxarem países como, por exemplo, China e Índia, que são dois dos maiores compradores de petróleo do Irã. A gente sabe que ainda existem navios fantasmas passando por aquela região do Estreito de Hormuz, navios sem bandeiras, navios com GPS desligado, que acabam abastecendo principalmente o mercado indiano e o mercado chinês. E aí, dentro dessa perspectiva, é a seguinte: se porventura se comprovar, se corroborar com a ideia que a Índia e a China continuam comprando petróleo iraniano, será que os Estados Unidos, de fato, vão sobretaxar esses países? Eu acho muito inviável, eu acho muito pouco palpável essa questão, essa perspectiva de que o Donald Trump vá colocar a cabo essas últimas falas em relação a essa sobretaxação advinda de um possível relacionamento entre o governo de Teherã e outros governos. E só para finalizar também, Juliana, eu acho que existe um segundo ponto aí que a gente precisa também reexaminar, que é a questão justamente do que aconteceu com esse regime iraniano. Esse regime iraniano, ele se fortaleceu e, por consequência, é muito mais difícil o Donald Trump sair com algo honroso dessa conjuntura aí militar que veio a partir de uma guerra que os Estados Unidos se arrastou justamente no Oriente Médio. E é isso, professora, a gente vai acompanhando esse imbróglio, as promessas de um cessar-fogo que acontece em períodos muito curtos, depois a guerra se colocando novamente, essa pressão sendo feita sobre os aliados ali do Irã, principalmente a China. Diante disso tudo, dá para a gente ter algum panorama sobre o que vai acontecer e quando esse conflito vai acabar? Bom, Juliana, com Donald Trump é muito difícil, porque a gente tem justamente um vai e volta em relação a o que ele fala. Então, no começo da semana, a gente vê ele falando que está prestes a fazer um acordo, já por quinta-feira, né? Isso consecutivamente, a gente vê ele falando que vai arrasar, inclusive já chegou a falar que iria arrasar a civilização iraniana, uma civilização milenar. Esse é um ponto importante. E a gente vê o governo iraniano também jogando com essas cartas. Uma hora fala que não está na negociação, outra hora que já está quase firmando, né, uma tratativa, um sentar à mesa de negociação. O que a gente pode ter certeza é que o Estreito de Hormuz ele vai ser decisivo para justamente vincular a estabilização da região. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que eu tenho falado muito reiteradamente, que também vai ser uma consequência muito prática, que tem se demonstrado nesses últimos dias, é a questão de como vai ficar justamente a confiabilidade dos países, principalmente do Oriente Médio, em relação aos Estados Unidos, porque a gente precisa pensar o seguinte: existem bases militares dos Estados Unidos nesses países que, em contrapartida, os Estados Unidos aprovou, vamos colocar assim, uma estrutura justamente de se fazer o quê? De se fazer uma proteção. Quando o Irã acaba avançando nessa perspectiva de atuar militarmente contra esses países, a gente vê que, de fato, falta proteção. E aí a gente vê uma formação por intermédio de Paquistão, por intermédio da Arábia Saudita, por intermédio da Turquia, de uma OPEP, vamos colocar mais ou menos assim, uma OTAN, desculpa, islâmica. Será que, de fato, os outros países, como Emirados Árabes Unidos, como Jordânia, inclusive Irã, não entrarão nessa nova logística de proteção regional? E aí a gente vai ter uma virada paradigmática em relação à questão geoestratégica no Oriente Médio. É isso, uma nova configuração de relações de vários países. Nós conversamos com a professora de Direito Internacional Priscila Caneparo. Professora, seja sempre bem-vinda. Até a próxima. Boa noite. Obrigada, boa noite para você também, Juliana.